Voltando, caríssimos e caríssimas, agora questões étnicas e raciais. Vamos lá. As relações de desigualdade e de poder na educação e no currículo não podem ficar restritas à classe social. Então, as relações de desigualdade e de poder na educação e no currículo não podem ficar restritas à classe social. Devem ser levadas em conta também as desigualdades educacionais centradas nas relações de gênero, raça e etnia. A desigualdade ela não é construída apenas economicamente, em outras palavras, ela é construída também de forma discursiva. Tá? Então, eu vou resumir. Informalmente falando, seria mais ou menos o seguinte: qual é a história que tem sido contada com relação a brancos e negros dentro das escolas? E será que essa história está certa? Será que ela é verdadeira? Onde existe verdade e onde não existe verdade aí? Então, é com as análises pós-estruturalistas e dos estudos culturais que estão preocupados, né, com os grupos culturais, com as minorias, que o próprio currículo passou a ser problematizado como sendo racialmente enviesado. Enviesado por quê? Porque o currículo, aquilo que se conta, a história que se conta, a forma como os conteúdos são trabalhados, é sempre a partir da perspectiva do homem branco, da cultura europeia. Então é óbvio que existe muito preconceito. Às vezes, velado, mas existe. E os próprios conceitos de raça e etnia se tornam crescentemente problematizados. Vamos entender o que significa então raça, etnia, em que contexto isso foi criado, construído, não é? A identidade étnica e racial é desde o começo uma questão de saber e poder. A própria história do termo, mais fortemente carregado e polêmico, de raça, está estreitamente ligada às relações de poder que opõem o homem branco europeu às populações dos países por ele colonizados. Então, não existe raça, tá? É isso, raça não existe. Isso foi construído, o termo raça foi construído, foi utilizado discursivamente pelo branco para inferiorizar o negro. Então, as análises pós-estruturalistas estão preocupadas justamente com isso. Qual foi o termo? Quem que criou aí? Para quê? Então, o homem branco criou o termo raça para inferiorizar o negro. E isso tem um momento marcante no século XIX, raça, um termo consolidado no século XIX, por causa do neocolonialismo. Então, o branco, por exemplo, ele tem que justificar a entrada dele no continente africano, no continente asiático, a dominação dele nos continentes africano e asiático. O europeu quer explorar esses continentes, ele precisa justificar isso. Como que ele justifica? Eu vou lá para civilizar o povo dessa raça, porque o povo dessa raça ou daquela raça é inferior. É inferior em todos os sentidos, no sentido biológico, no sentido da religião, da administração pública, da produção científica, porque a minha cultura é a cultura boa, é a cultura da civilização. Então, esse termo ele está baseado numa visão etnocêntrica, numa postura que decorre do etnocentrismo. Etnocentrismo, a minha cultura é boa, consequentemente aquela outra raça não, é inferior. Tanto que na literatura inglesa do século XIX existia lá, por exemplo, o fardo do homem branco, não é? Então a literatura trazia. Quem é o fardo do homem branco? É o negro. O homem branco tem o sacrifício de ter que civilizar o negro, levar lá a religião, as ideias, teorias de administração pública, dentre outros, né? A cultura, o conhecimento, para civilizar aquele povo selvagem, aquele povo daquela raça, tá? E isso tudo é construído discursivamente. Nada disso existe na realidade. São discursos que utilizam a linguagem para construir um mundo representativo, ok? Bom, vejamos mais. Um mito, então.
A modernidade genética demonstrou que não existe nenhum conjunto de critérios físicos e biológicos que autorize a divisão da humanidade em qualquer número determinado de raças. Não existe isso. A mesma observação se faz para o termo etnia. Vinícius, mas as pessoas são diferentes. São diferentes porque habitam lugares diferentes. Então, você morar numa região que tem, por exemplo, uma quantidade de sol, de iluminação, que tem, de repente, a quantidade maior de determinado alimento, isso tudo faz com que o sujeito possa apresentar diferenças superficiais, diferenças com relação à cor, diferenças, né, pigmentação de pele, tamanho, por exemplo, de boca, de olhos, de crânio, etc. Mas isso decorre das características do meio. Porque isso não revela, né, capacidades, por exemplo, superioridade ou inferioridade. Simplesmente características superficiais, muitas vezes fenotípicas. Bem, nesse caso aqui, nós temos muitos mitos que foram construídos propositalmente para justificar a supremacia do homem branco. Por exemplo, o mito de que na África, por ser um continente muito quente, as pessoas tendem a ter uma pressão mais baixa, uma circulação sanguínea menor, o cérebro é menos irrigado e essas pessoas têm um potencial cognitivo menor. Isso é mito, tá bom? Mito. Discurso pós-estruturalista. Por dependerem de um processo histórico e discursivo de construção de diferença, raça e etnia, estão sujeitas a um constante processo de mudança e transformação. Ok? Então, essa forma como nós falamos de raça e etnia, os discursos que são construídos, como eles são construídos por conveniência, isso varia muito, né, de época para época, de questões políticas, etc. Lembrando que essas análises pós-estruturalistas e os estudos culturais reconhecem as relações de poder na sociedade. Por que um discurso é construído? Para beneficiar uns em detrimento de outros, não é? Para colocar uns em vantagem e outros em desvantagem. E com isso, o que nós temos na sociedade é a circulação, a construção e a circulação das desconfianças, dos estereótipos, a ideia de que existe um padrão de qualidade, por exemplo. Então, cria-se a ideia de diferença e de identidade a partir de um processo relacional. O que é identidade? É o que é. Consequentemente, o que é diferença? É o que não é. Então, se existe, por exemplo, o deficiente, existe o não deficiente. Se o deficiente é, por exemplo, a pessoa que é deficiente, que tem essa identidade de ser deficiente, então existe ali um julgamento. Ele é, de repente, menos capaz. Então, aquele que não é deficiente é mais capaz. E a gente vai criando esses binômios a partir dos discursos. Tá? Então, a ideia de diferença e de identidade é construído num processo relacional entre o que é e o que não é. O negro e o branco. Por exemplo, o índio. Qual é a visão que nós temos? Qual é a história que o homem branco conta? O índio é preguiçoso. É a identidade do índio, ser preguiçoso. Quem não é índio, de repente o homem branco não é índio, não é preguiçoso. Se o homem branco está relacionado à identidade de trabalhador, o outro não é o trabalhador. Então são os binômios. E por que dizer que o índio é preguiçoso? Porque eu vim aqui para administrar essa terra. Eu sou capaz para administrar essa terra. Então eu conto que o índio é incapaz, ele é preguiçoso. Lembrando que preguiça, trabalho, é um valor para o branco. De repente, para o índio, não. Para o índio, ele de repente interpreta isso de outra forma, ele tem outros valores. Mas o homem branco cria as dicotomias, os binarismos, os estereótipos, os padrões a partir dos seus próprios valores. As narrativas, os discursos são construídos a partir de valores próprios de um determinado grupo. Bem, dando continuidade, é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar na teoria curricular. Bom, sempre através desse vínculo, conhecimento, identidade e não podemos deixar de colocar aqui poder. Quem tem mais conhecimento, né, de qual identidade, e isso confere poder. Questão: como desconstruir o texto racial do currículo?
Como questionar as narrativas hegemônicas de identidade que constituem o currículo? Por exemplo, algo que vem sendo feito desde os anos 80, mais ou menos, é a descolonização dos materiais didáticos. Porque dentro dos materiais didáticos nós tínhamos o quê? Uma história contada pelo branco, através de uma visão mais europeizada de mundo. Então, qual é a história que era contada? Será que essa história está correta? A partir do momento que nós temos, então, estudos, análises pós-estruturalistas, estudos críticos, estudos culturais revelando a verdadeira identidade dos grupos indígenas, dos negros, dos variados grupos africanos, etc., a gente começa a desconfiar dessa história que o branco contou, de que o índio não produz ciência, de que o índio é preguiçoso, de que os negros eram selvagens e não civilizados. A gente começa a desconfiar. Quanto mais conhecimento nós temos das culturas diversas, mais a gente desconfia desse discurso que foi construído ao longo dos anos pelo europeu, ok? Por isso que os estudos culturais são tão importantes, porque a partir deles a gente consegue resgatar histórias que não estão registradas, que precisam ser levantadas a partir do diálogo, a partir da pesquisa in loco. Então, para saber mais sobre os diversos grupos culturais no Brasil, eu preciso visitar lugares, eu preciso conversar com os descendentes, etc. E dessa forma, nós vamos desconstruindo o texto racial do currículo. Ok? Racismo não pode ser concebido simplesmente como uma questão de preconceito individual. O racismo é parte de uma matriz mais ampla de estruturas institucionais e discursivas que não podem simplesmente ser reduzidas a atitudes individuais. Então, a gente percebe o quê? No campo de futebol, por exemplo, na Europa isso acontece o tempo todo. O branco que chama o jogador negro de macaco. Esse racismo é uma aberração. É óbvio que ele precisa ser eliminado. É óbvio. Mas não é isso que vai garantir que o racismo deixe de existir. Então nós precisamos sempre pensar o que está acontecendo na estrutura social, dentro das instituições, em termos de oportunidades, em termos de garantia de direitos, de efetivação de direitos. Outra coisa, currículo crítico. O currículo crítico, gente, é aquele que entende a diferença como uma questão histórica e política. Não adianta nós falarmos, olha, Dia da Consciência Negra, vamos trabalhar aqui, fazer uma pesquisa das contribuições do povo negro no Brasil. Então vamos lá falar da culinária, do esporte, dos jogos, das palavras, dos dialetos. Não adianta. Simplesmente falar sobre diversidade, o que é muito importante, não resolve um problema mais crítico, que é o do preconceito, da desigualdade social e da exclusão social. Então a gente precisa entender a diferença como uma questão histórica e política e promover análises cada vez mais profundas e críticas sobre a real situação do negro, por exemplo, na sociedade brasileira, a real situação do índio na sociedade brasileira, em termos de direitos, em termos de garantias, em termos de acesso aos bens culturais, de acesso aos bens materiais. O que faz, de fato, com que essas pessoas estejam numa situação muito ruim e, em decorrência dessa situação, sofram um preconceito constantemente. Tá? Então, qual é a raiz desse problema? E, como nós sabemos, trata-se de um processo histórico, não é? Bem, vamos fazer mais uma pausa e a gente volta para falar da teoria queer. E depois nós vamos resolver vários exercícios de revisão sobre teorias curriculares. Valeu, até a próxima aula.